Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, galera. E aí, já tem algumas pessoas aí. Comecei um minutinho antes, agora em ponto, 10 horas. Pessoal, esta então é a sétima aula, sétima live do projeto Guardiões da Água. Nessa etapa que a gente está fazendo aulas virtuais por causa da pandemia, todo mundo já sabe, todos os que assistem às aulas do projeto, né? As minhas e as de todos os colegas, né? Das outras modalidades, das outras linguagens artísticas, da comunicação. Então nós estamos aqui hoje já começando essa sétima aula. Eu fiz um posicionamento da câmera um pouco diferente. Desculpem ali a intromissão dos dois cachorrinhos que eu tenho aqui, que eles às vezes querem ser protagonistas da cena. Daqui a pouco um deles vem aqui e começam a interagir também, mas isso é tranquilo. Então, assim, começando essa sétima aula, essa é a parte... Vamos calar a boca, Uri? Essa é a parte... Acontece. Tá. Acontece. Mas, assim, esse aqui é o grandão, meu amigo, gosta muito de mim. Vamos lá, grandão, que tu tá ao vivo aqui. Essas coisas acontecem. Mas... voltando então à nossa aula, para evitar muitas interferências assim externas, né? Agora eles ficam um pouco mais tranquilos. Eu gostaria de dizer o seguinte: ao longo dessas 7 aulas que a gente fez, a gente conseguiu produzir esse trabalho que está aos fundos, né, de mim. Esse mural, ele foi sendo construído ao longo dessas 7 aulas, né? Dessas 6 aulas anteriores. E nesta aula também vou produzir alguma coisa para vocês verem um pouco do processo de criação, né? Já que, pelo fato de não ser uma aula presencial, evidentemente vocês não podem participar, as pessoas não podem interagir aqui com o mural, né? Mas creio que observando o que eu estou fazendo, né, e conversando também, interagindo com vocês, vocês podem ter uma noção e ter uma ideia, né? E a partir dessa ideia vocês podem, quem sabe, futuramente criar o seu próprio mural, né? Enfim, trabalhar em casa ou trabalhar em outros lugares, né? Ser convidados para produzir. Enfim, todo mundo tem potencial para ser muralista, né? Então, eu pensei que hoje seria interessante começar já falando sobre o trabalho, que ele está numa fase quase final, né, de produção. Agora eu teria uma próxima aula para finalizar, para mostrar para vocês. E sobre essa próxima aula eu queria falar o seguinte: nós vamos a partir deste mês de junho alterar um pouco a forma em que a gente está veiculando essas oficinas, né? A gente chegou a um acordo, os coordenadores do projeto, né, a Secretaria de Cultura e o SEMAI, e os oficineiros, a gente chegou a um acordo muito interessante, que é o seguinte: nós criamos um canal de YouTube. Esse canal está disponível, a gente tem feito divulgação desse canal e a gente sempre estimula que vocês acessem lá no YouTube, coloquem ali Guardiões da Água e se inscrevam no canal. É muito importante isso, a inscrição no canal. Tem um sininho também, todo mundo já sabe, que aciona as notificações. Então vocês podem, além de se inscrever no canal, curtir o canal e acionar as notificações, né? Porque daí vocês vão receber
A cada vez que é subido, que é postado um vídeo com aulas, né, de algum dos colegas, vocês vão receber uma notificação e vocês vão poder acessar esse conteúdo, né? Todas as aulas, todos os oficineiros que fazem parte do projeto, todos eles têm trabalhos interessantíssimos em diferentes áreas, diferentes linguagens, e cada conhecimento eu acho que é uma forma de enriquecimento, né, de cada um de nós. Então, fiz essa primeira consideração, digamos, né, sobre essa nova modalidade que nós estamos agora fazendo, então, que vai ser por meio de vídeos mais curtos no canal. Esses vídeos estão sendo gravados por profissionais, né, e serão vídeos de aproximadamente 10, 15 minutos, que serão subidos todos os dias ou todas as semanas. Não tenho muita certeza de como é que vai ser o processo de técnico, né, de subir esses vídeos, mas eu creio que todos os dias haverá um vídeo novo no canal, tá? Então vocês podem escolher por áreas de interesse ou podem assistir todos também, né? São vídeos, como eu falei já, de muita qualidade, né, de conteúdo, muito interessantes e que servem para todos os públicos, né? Então era isso. A segunda intenção que eu tinha com a aula de hoje, por saber já que é uma aula, digamos, nesse formato de 1 hora, é a última aula que nós vamos fazer. Eu queria só cumprimentar as pessoas que estão na sala, né, e as pessoas que estão ouvindo a minha aula. Dani, a Clau, o Mano Vini, o Bruno, bom dia a todos, agradeço a participação, agradeço que vocês estejam aí, sempre que puderem, convidem seus amigos, conversem com eles, indiquem o canal do YouTube, indiquem a página no Facebook dos Guardiões e no Instagram também, todas as redes, né? Sempre é bom para o projeto, para todos os projetos, né, e principalmente este projeto, que é um projeto que tem um conteúdo cultural e ecológico, ambiental, socioambiental, né, de proteção do meio ambiente, de proteção de uma série de questões relacionadas aos direitos humanos, à vida, né? Então, acho que é sempre importante que vocês todos, né, e nós possamos ampliar o leque de alcance desses conteúdos, né? Todo mundo sabe que nós estamos vivendo um momento extremamente complexo, né, na política nacional e na política mundial, e essas boas práticas e essas boas ações que ainda existem, né, elas têm que ser multiplicadas. Mas era isso. Eu queria hoje então fazer o seguinte: vamos fazer um retrospecto dos temas que eu conversei ao longo dessas 6 aulas anteriores e fazer alguns pontos de ênfase, né? Para vocês entenderem então qual é digamos, o fio condutor da minha ideia de aulas, né? Então, assim, claro que eu vou retomar outros temas, vou inserir outros conteúdos, né, ou outras citações, né, mas eu acho importante também retomar o que a gente já falou, para vocês entenderem como nós chegamos a esse mural que está ao fundo, né. Depois eu vou ir ali no mural, como eu tenho feito nas últimas aulas, eu vou colocar uma música para vocês. Na real, hoje eu tinha a intenção de colocar 2 músicas do mesmo cantor e compositor, que é um compositor chileno. Esse compositor chama Víctor Jara. Ele foi morto logo após o golpe de Estado no Chile, em 1973, né? Eu era uma criança nessa época, estava no Chile nesse momento, e a vida e a obra do Víctor Jara, ela é um símbolo, é um ícone da cultura latino-americana, da música revolucionária, né, da música de esquerda, da música progressista. Ele é um autor que passou por várias facetas de produção artística. Ele trabalhou no teatro, foi ator,
Foi diretor de teatro, foi compositor, cantor, folclorista, né? É uma pessoa com extremo talento, né? E lamentavelmente foi uma das primeiras vítimas do regime fascista e autoritário de direita do general Augusto Pinochet, que lamentavelmente é um exemplo para o nosso presidente, ou para o presidente do Brasil. Não considero que seja meu presidente, mas é uma opinião bem pessoal. Então, queria colocar então duas músicas de Victor Jara. A primeira delas é uma música que se chama El Derecho de Vivir en Paz, o direito de viver em paz. Ela foi feita influenciado pela Guerra do Vietnã, né? Final dos anos 60, início da década de 70, uma guerra genocida, colonialista, que teve a participação dos Estados Unidos, né? E como todos sabem, pela quantidade de informação que tem desse período, né? Foi um período extremamente triste, né? Da história no século XX, e lamentavelmente os Estados Unidos enviaram para o Sudeste Asiático uma quantidade de soldados jovens, né? Principalmente, ou digamos assim, prioritariamente, jovens pobres, jovens negros, que morreram lamentavelmente, né? Numa guerra que o povo do Vietnã soube defender o seu país, né? E conseguiram então a reunificação do Vietnã, como é hoje um país independente, né? Enfim. El Derecho de Vivir em Paz, então, é uma das músicas que eu quero colocar para vocês. E a outra música é uma espécie de hino que Victor Jara fez justamente para o coletivo Brigadas Ramona Parra, que é o que eu sempre falo e retomo, né? É o grupo de muralistas que mais me influenciou a produção desses trabalhos, né? Dos quais eu me apropriei de alguns símbolos e de algumas fórmulas, né? De plásticas de produção, mas que eu ao longo do tempo tenho ido desculpem, tenho ido incrementando com outros elementos, com outras influências, com questões, fui acrescentando novas informações do meu dia a dia, enfim, né? E não considero que seja uma repetição do que eles fazem, mas reconheço e reconhecerei sempre a influência total, né, da obra do coletivo de Brigadas Ramona Parra, e principalmente digamos assim, uma das figuras centrais desse coletivo, que eu queria falar um pouquinho sobre ele. Ele é conhecido como El Mono González. El Mono González, mono, a palavra mono em espanhol significa macaco, mas em muitos países ela não é usada pejorativamente, ou não significa a questão, por exemplo, o macaco não é associado em alguns lugares ao negro, por exemplo, como nós sabemos que no Brasil e na Europa e em outros países é muito utilizado em ataques racistas, né? O racismo, vocês sabem, nesse momento ele está passando por um pico extremamente simbólico, né? Porque houve alguns incidentes que acontecem permanentemente no Brasil, mas recentemente teve o assassinato do jovem, se não me engano, desculpem a memória, mas João Pedro, se não me engano, que foi morto dentro de casa, um jovem de 14 anos, inocente, e foi morto com uma quantidade desproporcionada de tiros, né? Numa morte extremamente violenta e cruel. E agora, recentemente, nos Estados Unidos, teve a morte do Floyd, que é esse rapaz negro que morreu vítima de um ato de crueldade de um policial branco,
né? De vários policiais brancos, na real, porque quando tu estás numa cena onde está se cometendo um crime e tu não reage e tu não faz nada para parar essa cena, tu também te torna conivente. Foi o que aconteceu. Era uma equipe de 3 policiais. Eu acredito que os 3 tenham o mesmo grau de culpa, né? Um por ser o assassino material e os outros por serem coniventes com a cena. E isso levou a uma série de protestos, não só nos Estados Unidos, em Minneapolis, onde aconteceu o fato, mas em todos os cantos do país e no mundo todo. E graças então a esses protestos, também são recordados, são lembrados os casos que acontecem pontualmente em cada país, né? No Brasil, por exemplo, nesse momento a gente está lembrando, né, as mortes negras, que sim importam, né? E as vidas negras importam, e as mortes negras não importam a ninguém. Desculpem ali o erro na colocação, mas as vidas negras importam sim. Importa discutir as mortes negras, né? Importa acabar com elas de uma vez. Então, por que eu retomei, por que eu trouxe a questão do racismo, assim, falando de El Mono González, é porque às vezes o brasileiro, se eu coloco ali que mono significa macaco, pode interpretar nesse caso específico que seja alguma referência racista, mas nesse caso não é. Em Cuba, por exemplo, se usa muito a palavra mono para palhaçada, para a questão assim, o mono, o macaco como um brincalhão, né? Então quando alguém, uma pessoa faz brincadeiras e fica enchendo o saco e as pessoas costumam chamar ele de mono. Tem outra conotação diferente, não é pejorativa nesse caso específico que eu citei em Cuba, e no Chile eu não tenho muita certeza. Eu acredito que o Chile seja um país sim bastante racista, inclusive pelo fato de dentro da nacionalidade chilena, dentro da cultura chilena ou dentro do povo chileno não haver negros de uma forma digamos ampla, como tem em outros países como o Brasil, onde a escravidão chegou, né, as migrações e a escravidão trouxeram para o Brasil, para Cuba, para o Caribe, né, outras regiões ali, Colômbia, Venezuela, inclusive no Peru, na costa do Pacífico, né, tem negros, e no Chile é um dos países que não predomina a cultura ou a raça negra dentro do que é as pessoas, né, enfim, o país. Mas eu acredito que o Chile sim é um país bastante racista, mas nesse caso o Mono González não é por isso, não é nesse sentido. E, enfim, o Mono González, como eu já expliquei em outros momentos, ele é um artista, né, oriundo da militância no Partido Comunista, e ele teve a tarefa de fazer, então, organizar essas brigadas, esses coletivos, que são coletivos de artistas, mas engajados numa luta de comunicação social, de comunicação revolucionária, de comunicação direta, né, para o povo. Por que eu digo isso? Porque ele levou o fazer dessa arte muralista, né, que tem uma tradição histórica e cultural, inclusive no México uma tradição revolucionária, né? No Chile ela teve esse foco na questão publicitária, né? Na questão da divulgação de ideias, né, revolucionárias, ideias que estavam dentro do contexto de uma luta social, primeiro numa luta contra a guerra do Vietnã, depois numa luta política para eleger o companheiro Salvador Allende, né, que foi eleito dentro do contexto da Unidade Popular. E então como se diz, perdi um pouco a linha, mas sim, Mono González então foi oriundo de todo esse movimento, e ele juntou então e formou
ao longo, porque ele hoje em dia ainda está na ativa, ainda ele produz os trabalhos, né? Inclusive foi nomeado em 2017, se não me engano, ao Prêmio Nacional da Cultura Chilena. Tem outros prêmios, tem reconhecimento fora do Chile, né? O muralismo que as Brigadas Ramona Parra produzem no mundo todo é um muralismo muito reconhecido dentro desse contexto da luta social, da luta popular, né? Contra essas opressões e contra os poderosos, né? Contra os poderosos. Então, Mono Gonçalves, das Brigadas Ramona Parra, é uma das figuras que eu gostaria que vocês, se possível, né, acessassem nos canais ali de busca, né, nos aplicativos de busca, se informem um pouquinho sobre a obra dele. Tem vários vídeos no YouTube com entrevistas, com documentários sobre a obra dele. Como eu já mostrei aqui em outro momento, tem um desenho animado feito a partir dos desenhos do coletivo Brigada Ramona Parra. E mais ou menos é isso, né? Essa é a parte que eu queria retomar das Brigadas Ramona Parra. Depois eu vou colocar então a música, mas antes de colocar a música, eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui nesse mural, para vocês, para dar esse intervalo em que vocês ouvem a música, eu vou ali produzir um pouquinho, e daí depois eu volto e a gente continua conversando. Mas antes de fazer essa imersão, digamos, no meu trabalho ali, no processo criativo, eu queria retomar o nome de uma outra pessoa que eu já citei, inclusive mostrei uma obra que eu tenho, uma gravura, né, do cubano Manuel Mendive. É um artista um artista também com uma certa idade, né? Agora não saberia informar, mas é um senhor. E o Mendive, ele é oriundo da cultura negra cubana, né? Ligada à questão religiosa dos orixás e toda a santeria cubana como um todo, né? Então, uma boa parte da obra de Mendive é focada, os temas circulam esses ambientes, né, das culturas afro-cubanas, né, religiosas, temas relacionados aos orixás. É uma obra de uma riqueza simbólica impressionante, né, muito bonita, de muita qualidade. E além desse trabalho, o Manuel Mendive, ele produziu durante muitos anos, e acredito que ele faça uma mistura, digamos, de estilos, né? Porque ele produziu durante muitos anos a sua obra num estilo que é conhecido artisticamente como naif, ou arte primitiva, né? O primitivismo, enfim. Vocês estão vendo ali querendo chamar a atenção, né? O grandão. Mas enfim, então o que eu queria retomar, por que eu trouxe agora para falar com vocês sobre o Manuel Mendive? Eu fiquei analisando algumas obras dele, né, e dentro daquela ideia da gente se apropriar de determinadas fórmulas ou de determinados estilos, ou roubar um pouquinho de um artista, roubar de um outro artista. Deixa eu só fazer uma pausa. A Clau postou um link sobre Mono Gonçalves. Perfeito, Clau. Não vou abrir agora porque eu tô, né, me perco um pouco, saio do roteiro, mas depois vocês podem, vai ficar ali nos comentários. A Kátia Silene também tá por aqui. Cascata, meu mano Cascata, grande presença. A Gislaine, muito obrigado, Gi, por estar também participando dessa live. Então, essa história de eu trazer o Mendive para esse mural é muito interessante, né? Eu mostrei para vocês um dia uma gravura, uma serigrafia que eu tenho dele, que é uma passagem, é bem essa mistura, né, dos estilos que eu falei antes, né? Ele conta na história da gravura uma marcha do povo cubano, né? Enfim,
Eu acredito que se refira a um episódio que aconteceu em Cuba nos anos 80, no ano de 1980 especificamente, que houve uma invasão numa embaixada em Cuba por um grupo de pessoas que queria sair, e isso gerou um conflito com o Peru. Várias pessoas acabaram entrando na embaixada do Peru. Essa informação toda está disponível, né? Não é uma coisa que não se encontre, tem bastante informação sobre isso na internet. E a partir dessa invasão à embaixada do Peru, em 1980, o governo cubano e o governo norte-americano, na época, se não me engano, era o presidente Carter, Jimmy Carter, fizeram um acordo de migratório para permitir que as pessoas em Cuba que estavam na embaixada e outras famílias pudessem viajar para os Estados Unidos, né? Então tem bastante informação, inclusive tem um filme norte-americano que é o Scarface, que fala sobre esse episódio, né? Cita esse episódio. Então, voltando ao Mendive, o Mendive, quando eu mostrei para vocês aquela gravura, depois eu comecei a observar outras obras dele, né? E eu descobri que ele usa muito uma questão que chama pontilhismo. Ele usa pontos, né? Nas superfícies onde ele fez um determinado desenho, né? Ele depois coloca pontinhos coloridos e tudo mais. E daí isso me interessou muito, porque o pontilhismo já é uma técnica utilizada na pintura há muitos anos, né? Enfim, produz efeitos bastante interessantes, efeitos visuais bastante interessantes. É óbvio que vocês já devem ter percebido atrás de mim, no mural, que eu já usei, né, em algumas superfícies essa técnica, né? Creio que vocês consigam ver os peixinhos ali, eles estão pontilhados, e as árvores em cima, até um certo pedaço também, e o céu em azul em cima, alguns trechinhos ali, né? Eu usei três cores diferentes em cima daquela superfície azul. Eu usei um cinza, um azul claro e um azul escuro. O azul do céu, a base é um azul intermédio, assim, um azul, enfim, normal. Então, assim, o uso do pontilhismo, nesse caso, é uma ideia que eu acabei extraindo, roubando. Eu sempre uso a palavra roubar num bom sentido, né? É uma apropriação artística desse estilo, né? E então vou fazer em toda a superfície, na maioria delas. Em alguns momentos eu não usarei pontos, usarei linhas, né? Porque também não quero que fique muito monótono, né? E também não é a minha ideia fazer um trabalho totalmente pontilhista, né? Ele vai ter essa característica em alguns lugares, em outros não, né? Eu acho que é bastante interessante, né? E falando de pontilhismo, né, só para introduzir um tema novo nesta live de hoje, eu já falei em outra aula sobre a questão das artes gráficas, e citei dois irmãos chilenos que são artistas gráficos, faziam nos anos 70, durante o período da Unidade Popular, do governo popular de Salvador Allende. Eles produziram uma série de cartazes, enfim, capas de disco, capas de livros e outras peças publicitárias, né? Principalmente de conteúdo político, né? O cartaz político chileno ganhou uma importância muito grande, então, nesse período. E os irmãos Larrea eram protagonistas dessa, digamos, revolução também do uso do cartaz, né, em questões ligadas ao governo da Unidade Popular, né? Ações como a alfabetização, a nacionalização de algumas empresas, né, tiveram então cartazes, e essa informação gráfica foi bem importante, da qual também a gente tem apropriações, né? A gente
se inspira e se apropria. E aí, voltando um pouco atrás, por que eu falei agora do cartaz? Porque eu estava lendo sobre o inventor da imprensa tipográfica, né? A máquina de imprimir foi inventada por Gutenberg lá em 1430 e a partir desse momento, então, dessa revolução, da possibilidade de tu produzir livros em série e outros materiais, né, inclusive impressos, gravuras e uma série de outras coisas, né, é que se chega então aos Irmãos da Rea, se chega ao cartaz, hoje também é muito usado em vários países, aqui no Brasil, né, como forma de divulgação publicitária, comercial e cultural também, né. Em Cuba tem uma coisa muito interessante, que acho que é o único país no mundo em que os cartazes dos filmes produzidos em Cuba são feitos por uma equipe, por um grupo de artistas, né, gráficos, que produzem esses cartazes na técnica serigráfica. Então existe um ateliê serigráfico em Havana que se dedica a produzir peças publicitárias para o cinema cubano. Isso se mantém como uma característica, né, até hoje. É uma coisa muito interessante, né, de se ver. E entre os artistas que produziram cartazes estão o próprio Mendive e Raul Martínez, que eu já falei nele também como uma influência, né, minha, que é um artista que veio do movimento abstrato, de um grupo de artistas abstratos nos anos 50, 40 do século passado, e depois da Revolução ele introduziu uma nova forma de produzir, né, mais relacionada ao período que se estava vivendo, né, o período dos anos 60. Então a arte pop nos Estados Unidos, a arte pop que trouxe todo um simbolismo em relação à luta, ou digamos a luta através da arte contra a sociedade de consumo, contra o consumo de massas, contra esses produtos, né, que eram vendidos, digamos assim, pelo capitalismo, né, pelas empresas, e que chegava, invadia, enfim, a mente das pessoas. Era uma coisa muito massiva, né, em cima de todo mundo. Então o movimento pop norte-americano, que acabou influenciando tanto no Chile como em Cuba e em outros países, aqui no Brasil também, tem então o nome do Raul Martínez como uma das figuras em Cuba que produziu sua obra inspirado então nesse movimento, com algumas características muito pessoais, né, próprias dele. A obra também dele é muito interessante, se vocês puderem pesquisar, já mostrei alguma coisa aqui, mas vale a pena. E na Inglaterra, o pintor, o artista Roy Lichtenstein, não sei pronunciar, desculpem, Lichtenstein, vamos dizer assim que é mais rápido e mais fácil. Ele também, um artista pop, né, um dos primeiros artistas que explorou essa questão de fazer da cultura de massas uma obra, né, usando clichês e usando cenas de histórias em quadrinhos e tudo mais. O Lichtenstein também produziu usando a técnica do pontilhismo de uma forma bem peculiar, que conversa com a questão das artes gráficas, porque ali no século XX, né, as imprensas, não sei se eu disse corretamente, mas em espanhol a imprenta, as máquinas de imprimir, elas usavam a questão dos pontos, né, a proximidade dos pontos e as cores, né, para criar uma gama de cores mais ampla. Então, quando a gente pega uma lupa, ou quando a gente olha de perto uma história em quadrinho dos anos 50, 60, a gente vai ver que o amarelo, por exemplo, são uma série de pontinhos amarelos, mas o laranja é uma série de pontinhos vermelhos e amarelos juntos, próximos. Então, à medida que tu aproxima, que tu agrupa mais esses pontinhos, a cor de laranja fica mais forte. E assim, todas as misturas de cores se fazem através do uso de pontinhos, né, com as cores primárias ali,
que daí derivam nos outros tons, né, das histórias, né? Então, vocês viram que é uma salada de frutas, é uma colagem, né, que eu faço, contando pedacinhos de coisas, mas tudo termina, né, na minha produção, nesse mural que eu estou fazendo, né, de toda essa bagagem, digamos assim, de informação, é que a gente consegue então chegar a uma obra, a um trabalho, né, e criar uma própria forma de comunicação, uma forma de expressão, né, artística. E é isso. Então, o que eu pretendo fazer agora, antes de passar para a segunda etapa, assim, de informação, que eu queria retomar alguns temas de outras aulas, né? Mas eu já retomei algumas. Eu queria, então, que vocês explicar, então, como é que eu faço esses pontos, como é que eu estou produzindo essa parte ali que eu usei, né, de pontilhismo. E para isso eu vou mostrar aqui então esses pincéis. E vocês podem ver que eles estão bastante já o pelo curto, né, de tanto serem usados. E é com esses pincéis então que a gente produz, né, que eu produzo, digamos assim, essas bolinhas, né? Vocês podem pensar, que trabalho, né? Fazer cada uma delas. Alguém pode pensar, o Rogério deve ter usado um clichêzinho, um papel com uma cartolina com uma bolinha e vai lá. Eu acho que dessa forma, se eu fosse usar um clichê, acabaria sendo mais complexo, mais difícil, mais demorado, né? E poderiam acontecer acidentes. Então o pincel, eu coloco bem pouca tinta nele e dou uma giradinha assim, e daí faço cada bolinha. Daí eu vou avançando nelas, né? E daí vou misturando também cores, né? Vou misturando tons numa mesma superfície e isso vai ajudando a criar a ilusão de ser cores diferentes, né? Ou tonalidades diferentes. Vou fazer isso ali numa dessas superfícies ali em cima. Enquanto eu fizer isso, eu vou colocar então uma das músicas que eu escolhi para vocês, que eu gosto sempre de misturar um pouco essa parte plástica com a parte musical, né? Apesar de não ser a minha área de conhecimento, é a minha área de também a gente tira também algumas influências e alguns temas e algumas temáticas, digamos assim, de trabalhos. A gente também extrai da música, da poesia, da literatura, das notícias, do dia a dia, do cotidiano. Então tá, eu vou escolher aqui um tom de cor. Vou pegar uma cor clara, um verde mais claro aqui. Esse tom aqui, ó. E vou ir ali, enquanto isso vocês só fiquem olhando assim a forma em que eu vou me posicionar ali de uma forma que vocês possam olhar. Enquanto isso vamos ouvir então El Derecho de Vivir en Paz, de Víctor Jara. Que funde
Acredito que tenha se conseguido ouvir alguma coisa. Eu sempre pergunto, né, porque o áudio, enfim, ele vem do computador que está ao lado, mas eu acredito que sim, que estava bem forte. Essa música, enfim, ela foi composta, né, por causa da invasão norte-americana ao Vietnã, e cita também dentro da música o poeta Ho Chi Minh, que também foi presidente do Vietnã, né, após a revolução, após a vitória, né, do povo contra os norte-americanos, né. Ho Chi Minh era poeta também, vale a pena conferir alguma obra, algum poema dele, né, é bem interessante. Mas, explicando um pouquinho do que eu fiz aqui, vocês viram que eu usei a mesma cor em duas superfícies diferentes. E o efeito foi totalmente diferente entre digamos, uma arvorezinha e a outra, né? Uma tinha o fundo bem escuro, a outra tinha um fundo mais próximo do verde bandeira, né? Que é essa cor aqui. E a outra era essa cor aqui, um verde mais escuro. E o tom que eu usei, que é um tom mais claro que eu tenho dos verdes, né, um verde que até tem um pouquinho de amarelo nesse verde aqui, bem claro, ele criou um efeito diferente, né? Em uma ele teve mais vibração, mais brilho, e na outra ele ficou um pouquinho mais apagado, né? E daí pesa também as cores dos outros pontos que já estavam ali, né? Em ambas superfícies que eu pintei já tinha pontos de uma cor, né, que eram cores diferentes. Então nesse daqui os pontos eram amarelos, não é exatamente amarelo, é esse verde amarelado aqui, e na outra era o verde bandeira, né, sobre aquele. Então como a gente consegue criar novas tonalidades, né, fazendo essa mistura, né, a gente enriquece na real a superfície que a gente estava produzindo. Uma coisa que eu não falei, se a gente analisar o que eu tinha feito nas aulas anteriores, né, e o que vocês estavam acompanhando do mural, e hoje quando vocês chegaram o mural estava praticamente toda a superfície que tem que ser pintada já estava coberta. Antes vocês sempre observavam o muro com fragmentos ainda crus, né, branco o fundo, e agora está todo pintado. Então agora ele teve um ganho, né, real. Agora vocês podem ver o mural, entre aspas, quase pronto, né? Só faltam então esses detalhes de acabamento, que são o pontilismo que eu estou inserindo. E outro detalhe são as linhas de contorno em preto, que eu fiz também, ampliei elas, né? Então elas ficaram mais nítidas, ficaram mais largas. E esse uso do preto, ele destaca mais, então dá mais brilho às figuras, dá mais brilho ao desenho, ao perfil. Queria agradecer então que também está o Cris, o Hernani, a Isa, agradeço a todos, Hernani meu primo, participando também da live, enfim, e é isso. O uso então dessa técnica, dessa nova inserção ou introdução ou apropriação que é o pontilismo no meu trabalho, ele é novo. Ele é uma coisa que em outros murais eu não fiz isso ainda. Estou experimentando agora, estou gostando muito, estou achando que vale a pena insistir, porque consigo fazer, dar mais riqueza, né, às superfícies. Então provavelmente a partir de agora, em alguns murais que eu faça externamente ou nas oficinas presenciais quando elas retomem, eu vou provavelmente sugerir essa técnica também para os meus alunos, né? E fazer experiências, né? Enfim, com relação a isso. Eu queria deixar algumas superfícies sem fazer o pontilismo, né, para dar esse contraste também, né. E eu estou pensando que o sol talvez seja a minha escolha, que ele não ganhe esses pontinhos. Mas o que eu estou falando agora pode mudar, enfim, daqui a pouquinho, né. Eu posso testar e gostar, enfim, fica todo pontilhado, né.
Mas enfim. Voltando então um pouquinho assim à retomada de alguns temas que eu já tinha falado anteriormente, né? Uma das coisas que eu falei em aulas anteriores, e eu trouxe para vocês a obra de um pintor equatoriano que se chama Osvaldo Guayasamín, e eu sempre trago a obra dele, apesar de ela não me influenciar concretamente nesse trabalho. A minha influência é mais voltada para o trabalho das Brigadas Ramona Parra e outros. O Osvaldo Guayasamín, ele me influencia tematicamente, né? E é uma pesquisa que eu estou fazendo, que eu venho fazendo há algum tempo, sobre a obra dele, por causa da importância do conteúdo das obras dele em relação a toda essa questão relacionada à pobreza, à miséria, né, ao sofrimento dos povos, principalmente latino-americanos, né, também africanos, asiáticos, enfim, os povos que ao longo da história sofreram enfim, com experiências colonialistas, imperialistas, né, com guerras, com governos realmente que se importaram mais em beneficiar meia dúzia de pessoas ao invés de beneficiar todo o povo, né, de um determinado país ou de um determinado continente, né, enfim. E Osvaldo Guayasamín, então, é um desses exemplos que eu gosto de citar por causa do que eu considero assim ser de uma importância para estudo, né, para qualquer artista e qualquer pessoa que se interessa por arte deve conhecer a obra dele, que no Brasil lamentavelmente também não é muito difundida, muito divulgada, né? Mas vale a pena muito se introduzir assim, e a partir dele vão ser também, se chegar a outros artistas, né, que também tem enfim, essa temática como parte do seu fazer artístico. E eu sempre cito o Guayasamín e o projeto Guardiões da Água. O link que eu faço é na questão do nosso projeto trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Justamente um dos objetivos, né, ou vários deles, que falam diretamente da questão dos direitos humanos, né, eu acredito que é importante como a arte se apropria, né, e se torna também importante, veículo importante de uma defesa da luta pelos direitos humanos em todos os lugares do mundo, em todos os cantos do planeta. E hoje em dia no Brasil a gente percebe como os direitos humanos estão sendo maltratados, né? Inclusive absurda, surreal por parte do governo que nós temos aí, né? O episódio mais triste porque a cada dia tem um episódio triste, mas o episódio mais triste que hoje de manhã no jornal eu pude notícia, né, é sobre a Fundação Palmares, que tem um diretor que é uma figura lamentável, né, desprezível, totalmente fora dos objetivos que a fundação sempre teve, que são justamente a defesa, né, das políticas para a comunidade negra, né, para os povos de matriz africana, para os negros brasileiros, né, e esse ser, né, enfim, não tem muito assim essa pessoa, esse daria para dizer esse monstro que foi colocado ali, né, uma pessoa assim que enfim, não merece nem comentários, né, mas vocês devem ter visto também o que eu estou me referindo, né. Não sei nem o nome dessa criatura, né, não quero nem saber, mas a vontade que dá muitas vezes então é sei lá, de entrar naquela fundação e tirar esse cara e prendê-lo, né, porque é o que merece um ser
desprezível como ele, né? Enfim, mas esse é acho que tenho colegas que são capazes de falar sobre isso com mais propriedade que eu, né? Eu, por enquanto, permaneço na raiva, né? E sou solidário ao movimento negro brasileiro, né? Tomara que essa pessoa não permaneça, né, no comando da Fundação Palmares, né? Enfim, falando dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de Direitos Humanos de Oswaldo Wayas Amin, né? Enfim, todas essas coisas fazem parte do, digamos, do caldo, do sopão que alimenta a minha criação, né? A minha proposta de criação e de onde eu me alimento, né? Eu usei sopão e alimento, né? Tem tudo a ver. Mas é justamente isso, né? São questões que passam, que acontecem no cotidiano e que a gente precisa refletir sobre elas, né? E ver como elas nos influenciam, né? E de que forma a gente tira proveito, né? De todas essas situações. Acho que umas 2 semanas atrás eu coloquei uma música para vocês do cantor argentino, compositor León Gieco, que se chama La Memória e que fazia referência ao período da ditadura militar na Argentina, né? A luta das mães da Praça de Maio por recuperar os filhos sequestrados pela ditadura, né? Mães que foram presas e que os seus filhos foram sequestrados e adotados arbitrariamente por famílias de militares, né? Até hoje se luta por encontrar esses filhos. Muitos já foram encontrados e se reagruparam às suas famílias verdadeiras, né? Enfim, um período triste da ditadura militar de direita na Argentina e que nunca deve voltar a acontecer, né? Também coloquei uma música que se chama El Ángel de la Bicicleta, o anjo da bicicleta, que falava, isso eu coloquei na semana passada, que fala um pouco do trabalho que nós fazemos, né? E citei o caso do argentino El Pocho Lopretti, que era também um seminarista, enfim, um argentino, um jovem que lutava, se inseriu dentro das comunidades para ensinar, para tirar essas crianças da pobreza, conseguia patrocínios, conseguia ajuda para alimentá-los, para dar oficinas de arte, de música, de outras coisas, né? Algumas profissões também. E esse trabalho acabou então com o assassinato desse rapaz, né, que foi morto numa operação policial. E León Gieco então compôs essa música, né? Na real, desculpem, posso também estar sendo injusto, não sei se o autor da letra é o León Gieco, mas eu conheço e eu coloquei a versão dele, né? Eu vou pesquisar sobre isso, desculpem, deveria ter feito isso, não fiz, né? E por último, agora que faltam pouquíssimos minutos de live, né? Já faltam 5 minutos. Eu queria colocar então a última música que tem a ver com esse período, com esse grupo chileno que se chama Brigada Ramona Parra, né? E a música então é uma homenagem que Víctor Jara fez para esse grupo, né? Então, ela é bem diferente musicalmente porque ela tem é como se fosse uma marcha, né? Ela tem aquela percussão das bandas marciais, mas é muito interessante, né? Ela vale a pena, é como se fosse um hino, né? Essa música, ela dura em torno de 3 minutos, né? E depois eu faço as considerações finais, me despeço de vocês e repito então que essa é a última aula nesse formato de live e a partir de agora nós faremos então vídeos mais curtos, né? E serão dispostos então no canal do YouTube dos Guardiões da Água. Reitero que vocês podem já ir no canal, se inscrever, é muito importante se inscreverem no canal, né? E acionem as notificações aí para receberem as atualizações, tá bom? Essa é a música então do Víctor Jara, se chama BRP.
audacia y valor tendido allí quedaste, de polvo y sangre creció la flor que tú dejaste, escribiendo el aire, escribiendo el aire, camarada adelante. Tu brocha es el canto que pinta el azul del cielo, que llena la patria de luz, amor y fraternidad. Joven camarada, que construyes tu esperanza, alumbras los muros con rojo grito de libertad. Justo. Uma das frases dessa música é: jovem camarada que iluminas os muros. Então, para um país que tenta criminalizar até a cor vermelha, né, é bastante simbólica, né? Não podemos deixar, vou dizer uma música agora, não podemos entregar para os homens, né? Não podemos deixar que sejam criminalizados nem os movimentos sociais, nem a luta revolucionária, nem a luta do povo, nem os movimentos, as minorias e nem a cor vermelha. Nenhum partido também pode ser criminalizado. Todos são importantes na democracia para construir então essa luta para construir um país melhor. E essa é a mensagem então que eu queria deixar. Estamos terminando por hoje. Queria agradecer então a todos pela participação. O projeto Guardiões, então, ele é um projeto que é um projeto da Prefeitura de São Leopoldo, né? Através do SEMAI e da Secretaria de Cultura e Relações Internacionais. Então é um projeto que já está no seu segundo ano. É um projeto que levava oficinas presenciais e levará, né, futuramente, quando a pandemia nos permita, né, para todas para ONGs, para entidades e associações de moradores, escolas, centros de umbanda, igrejas, enfim, todos os lugares na periferia e no centro também, onde muitas vezes outros projetos não chegam. Nós, através desse projeto socioambiental e cultural, a gente está levando então essas oficinas. Então era isso, queria agradecer. Outras pessoas também entraram: a Tatiana, a Neide, o Aloysio, o Dig, grande Dig, Thiago, e aí meu parceiro também do projeto. Era isso por hoje, galera, tá? Agradeço muito então a participação de todos e nos vemos então nas próximas aulas através do YouTube no nosso canal. Curtam. Obrigado. Como encerra isso daqui?